Bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem foi quarta-feira e teve um jogaço entre Valkyries e Lynx. Seed 1 contra Seed 2 se enfrentaram e a gente teve um pouquinho de uma prévia do que pode acontecer nos playoffs para esses dois times. Get to your game. Basketball when I'm on the Primeiro de tudo, esse jogo foi lá em São Francisco e é importante salientar que o Valkyries nunca venceu o Lynx até aqui. É óbvio que é uma franquia muito nova, são só 2 anos de existência, nem isso. Mas ainda assim, esse parece ser a grande pedra no sapato da equipe de São Francisco, que tem feito tudo certo. Tem conseguido melhorar defensivamente, inclusive é a melhor defesa do campeonato. Tem conseguido melhorar ofensivamente ao trazer a Gabby Williams e desenvolver as jogadoras que chegaram por lá. E tem dado um show de torcida. É a maior média de público da história da WNBA na temporada passada e nessa. Então, assim, a gente tá vendo uma torcida que acabou de chegar e já tá dando alguns tipos de aula. Começou falando que era difícil de imaginar esse Valkyries já estando do jeito que ele tá agora. E eu acho até que a gente fala sobre. Eu acho até que a gente fala pouco sobre ele pro tanto que tá produzindo. A gente tá falando de um Valkyrie Seed 2, absurdamente redondo, que não tem falhas. Ontem eu tava até ouvindo o Locked On Women's Basketball do Locked On Podcast, que, enfim, faz de todos os times da NBA e tem dos times da W agora também, que é muito bacana. E elas tinham feito uma entrevista com a Nathalie Nakase, e eles estavam falando sobre como ela é muito apaixonada por basquete, né. A Nathalie Nakase, tentou jogar a W, não teve muito espaço para fazer isso, e como ela abraçou a oportunidade, nesse caso, de ser treinadora. Como eles chegam para entrevistar a Nathalie e qualquer entrevista, qualquer perguntinha mínima que eles fazem, ela senta do lado deles e explica do começo ao fim qual é a visão dela para esse tipo de assunto, sabe. Então, é um time que tem um front office e uma treinadora muito apaixonada. O Curry tá acompanhando demais essa temporada, a temporada passada. Ele deu uma entrevista anteontem também falando sobre como é importante que o time esteja bem e que a torcida tenha abraçado esse Valkyries para continuidade realmente, da franquia por lá e para o crescimento do basquete feminino como um todo, um cara que apoia demais esse escopo. No one's on her. Hayes has got some room. Hayes, long three to end the quarter. Oh my goodness! A splash heard around the bay. Curry and company. Beleza, vamos falar do jogo de ontem, porque foi interessante. O Lynx começou muito bem, começou muito veloz, impôs um ritmo muito rápido fora de casa e foi praticamente impossível para o Valkyrie chegar perto do placar durante toda a partida. A gente viu esse time melhorar e eu queria começar fazendo as honras, elogiando de fato Janelle Salão. Como melhorou, como é importante para esse time, como sai bem do banco. É a maior pontuadora do banco na liga nessa temporada, então deve vencer, inclusive, Six Women of the Year e merecidamente, tá? Os melhores times têm que ganhar algum prêmio individual e é muito interessante que Janelle Salau ganhe esse prêmio, porque o que ela faz é incrível. Poderia até estar concorrendo de certa maneira a MIP se não tivesse minutos limitados até por jogar no banco. Eu gosto muito do que vem fazendo Tiffany Hayes, essa ressurreição de Tiffany Hayes dentro da W, uma jogadora que praticamente desistiu de jogar basquete por um período, desistiu de atuar em alto nível, volta agora num cenário em que ela é colocada num time muito badalado e tá se aproveitando demais disso. Eu gosto da força com que ela bate pro garrafão, da forma como ela não tem medo de atacar a cesta e de como ela, a partir disso, cria espaço para as jogadoras no perímetro. O Golden State Valkyries, a imitação, a critério e a até semelhança do Golden State Warriors, consegue arremessar muito bem de três, então precisa criar vantagens a partir desse downhill, né, em direção à cesta. E esse é um grande mérito de algumas dessas jogadoras. Eu tô colocando a Tiffany Hayes, mas dá para falar até algumas outras. E aí,
Ao fazer isso, você deixa jogadoras importantes abertas, né? Você deixa Kayla Thornton aberta, você deixa Caitlin Chen aberta e você deixa Veronica Burton, que é a jogadora desse time com o maior volume de bola de três. Todo mundo consegue arremessar, todo mundo é confiável do perímetro e todo mundo tem habilidade também de fazer um pouco do que a Tiffany Hayes faz, que é criar esse espaçamento. Eu gosto da velocidade com que o Valkyries joga e a gente precisa falar da melhor defesa da NBA. É um time muito redondinho, é um time muito preparado para tirar as suas bolas de perímetro, muito preparado para tirar a sua força dentro do garrafão, mas ontem teve alguns problemas nessa faixa intermediária, né? Entre esse período de mid-range, a Napheesa Collier começou o jogo muito bem. E aí você tem também um fator que desbalanceia qualquer tipo de jogo, que é a rookie Olivia Miles, né? A Miles ontem estava absurda, ela fez um jogo de 20 pontos com 80% de field goal, que é um absurdo, com direito a passe de costas, ankle breaker, uma série de outras coisas além da pontuação que ela entrega para esse time do Minnesota Lynx e que faz dele mais favorito do que já era antes dela, como foi no ano passado. A Napheesa Collier tá voltando em alto nível, acho que a gente ainda tá nesse período de perdoar algumas falhas, perdoar alguns erros de cesta, mas ela já mostra que é importante demais. Esse Lynx com Napheesa Collier tá 10 vitórias e uma derrota apenas. O que já era um time bom, tá parecendo quase um time imbatível nesse critério. E aí a Kayla McBride também jogou muito bem, fez o night-night na cara do pessoal de São Francisco, que deve ter sido doloroso. Mas eu acho que o Valkyries pode levar muitas lições a partir disso. Começar com Janelle Salau melhorando a cada vez mais, eu gosto da velocidade com que ela joga em transição. Eu gosto também da evolução da Caitlin Chen, né? Sair do que ela fez ano passado para agora se tornando um pouco mais confiável, mais interessante no estilo de distribuição de jogadas. E eu gosto muito de como a Gabby Williams já está dando esse próximo passo, se preparando, por mais que o Valkyries fale que ainda não está pensando em pós-temporada, já nos playoffs. Ela tem aumentado a minutagem, 2 jogos atrás ela jogou a maior minutagem da temporada, arremessou mais de 20 bolas. Isso já demonstra que é uma jogadora que está chamando a responsabilidade para esses momentos mais importantes e que está chamando a responsabilidade para quando chegar playoffs. Já está aumentando a carga, já está aumentando o volume. Isso são sinais claros de que o Valkyries, de uma maneira ou de outra, mesmo que não admitindo, está se preparando para jogar pós-temporada. Esse teste de ontem acende alguns alertas. Eu acho que o principal para quem torce para o Valkyries é o começo da partida. É não deixar o jogo desgarrar. Playoffs é um cenário em que a gente tem menos pontos, via de regra, né? São jogos em que são mais parelhos, jogos que o pace tende a diminuir. O Valkyrie está acostumado a jogar rápido, mas está acostumado a ter a melhor defesa. Então precisa traduzir essa melhor defesa em vantagem inicial. Não pode deixar que os times ganhem e abram pontos do começo do jogo, porque recuperar isso depois é um pouco complicado para esse time que não tem uma grande scorer. A gente às vezes fala, pô, esse time não tem estrela. O que a gente quer dizer é, ninguém faz mais de 20 pontos por jogo nessa equipe. Então é difícil dar a bola na mão de alguém, em uma situação de desvantagem como foi ontem, e esperar que essa pessoa pontue de maneira individual, através de criação de isolations ou algo do tipo. O Valkyries é um time que chega nessa segunda posição, chega forte, chega com a melhor defesa, um dos melhores ataques, sendo coletivo. E essa identidade coletiva, ela passa pelo início dessa boa defesa. E essa boa defesa precisa ser traduzida no início da partida. É assim que o Valkyries cria um castelo de cartas perfeito dessa temporada.
Eu gosto muito do que eu vi ontem, apesar da derrota, porque foi um time que não parou de lutar até os 40 segundos do final da partida, em que a gente acreditou até que poderia chegar, né? Teve momentos muito bons, chegou a fazer um 17-2, se não me engano, e aí, enfim, desgarrou. O problema é que do outro lado você tem jogadoras também muito inteligentes, capazes de segurar a vantagem. Olivia Miles cavou algumas faltas, Nafisa Collier conseguiu diversas faltas perto do garrafão, que é algo também com que essa melhor defesa da temporada vai precisar se cuidar. Eu gosto do que eu vi ontem, eu amo o Lynx, eu acho que é o Lynx mais preparado de todos os tempos, mas eu vou ficar muito feliz também se a gente vê nas finais um time recém-nascido. A gente está falando de um Valkyries com menos de 2 anos de idade, que está sendo considerado seriamente para chegar numa pós-temporada e avançar de fase. Isso é muito legal, são jogadoras que não foram escolhidas pelos seus times, que foram compor um elenco novo, eh, desbravar um lugar novo e estão conseguindo fazer desse elenco, que foi um apanhado de outras jogadoras, um dos melhores da WNBA. Ainda tem jogo pela frente, algumas posições podem mudar, mas essa disputa de primeiro contra segundo a gente tá vendo no mais alto nível. Vamos ver o que esse final de temporada reserva pra gente. Para finalizar esse vídeo, vamos falar rapidamente da saída da Azzi Fudd da temporada. O Dallas, que desde que ela se machucou e sentiu novamente o desconforto no joelho, não conseguiu ser o Dallas que a gente esperava que fosse. Esse time não é só melhor, ele é muito melhor com a Azzi Fudd nele. O Dallas tem 19 vitórias e 11 derrotas com a Azzi Fudd e 1 vitória e 5 derrotas sem ela. É uma diferença assustadora, monstruosa de um Dallas que estava em terceiro lugar e agora já está caindo vertiginosamente. Se eu acho que a saída da Azzi significa alguma coisa para a pós-temporada, com certeza. Se Dallas não vem em força total, pode até melhorar, pode até achar saídas para resolver alguns problemas que já tinha anteriormente, mas perde e perde especialmente defensivamente quando a gente fala de perímetro. Azzi Fudd termina como líder em roubos de bola entre as rookies, por exemplo, fez uma temporada incrível saindo do banco e aí depois começou a ser titular, mas é um problema recorrente que ela tem no joelho e precisa ser tratado. Do ponto de vista médico, acho que foi a decisão correta, não forçar mais do que já tinham forçado e deixar que ela operasse para se recuperar com o tempo. Azzi Fudd já tem 2 ligamentos cruzados rompidos, cirurgia, e aí ela teve esse problema, agora vai fazer uma artroscopia que é mais simples para reconstruir e melhorar um pouco das dores que ela vem sentindo. É uma cirurgia mais simples, menos complexa, tempo de recuperação mais rápido. O que a gente pode fazer aqui é torcer por uma pronta e rápida recuperação da Azzi Fudd e que esse Dallas resolva alguns problemas. Eu já estou nessa campanha, eu vou reforçar. Dallas precisa de uma pivô, Camila precisa de um time, tá tudo aí nos conformes para dar certo na próxima temporada. Eu tiraria esse time totalmente da parelha pelo campeonato, tá? Sem Azzi Fudd não acho que dá para chegar muito longe, não.